Senta que lá vem história. Da década de 80 abaixo, se destacava aqui no meu estado os curiós de canto e os canários de briga. Então, só tinha valor se fosse curió, que cantasse bem, e um canário que pegasse bem, brigasse bem. Os demais não tinham valor nenhum. Então chegou a década de 90. Quem tem 50 anos ou mais vai lembrar bem. As primeiras vezes que surgiram os papacapins, apareceram em competições, eram pendurados. Eram pendurados, que não eram em estacas. Eram pouquíssimos. E as anilhas se pegavam através de associações. No caso aqui a OPE, aí pegava anilha Ibama para capim coleira. Na época, coleira ninguém sabia criar, então não se dava bem aqui. Eles começavam disparados, cantavam ligeiros, mas não aguentavam pressão. Então o papacapim aqui sempre se destacou, o que chamam de baiana, né? Sempre se destacou aqui, porque além de cantar bem, ele tinha muita fibra. E veio as primeiras competições. Era troféu normal e medalha. Não tinha esses troféus feito hoje em dia, que com as fotos, os passarinhos e tal, não existia. Era um troféu normal, com as medalhas também normal. A diferença, a única coisa que diferenciava era que era gravada. Aí mostrava o primeiro lugar, troféu um pouco maior e gravados. Segundo, terceiro, e as medalhas eram todas gravadas. Aí foram se organizando, foram crescendo e foram ficando mais fortes as competições. Mas aqui em Pernambuco, no começo, não aceitava passarinho frio, tinha que ter ordem, era a primeira coisa, muita ordem. Não aceitavam fêmea, você não levava fêmea. Aí o que é que a gente fazia? Para dar o engodo da fêmea, a gente levava no mato, levava para ver solto, porque aí pegavam a fibra necessária para ir para as competições. Não valia grego, não valia um canto só, tinha que dar de 2 acima. Não valia o piado, feito hoje em dia, o corte, o piado, não valia isso. Grego na roda, nem pensar, podia ter a maior do mundo, ninguém dava valor, porque o grego não era aceito em competição, só era aceito os puros. Tuí, Vivi Tetel, Vivi Viviti, entendeu? Tinha que dar o canto puro. Se fosse grego, ninguém aceitava. E na época aqui era dessa forma. Aí depois chegaram as estacas. As competições eram geralmente aos sábados, na sede, que fica na exposição de animais, no Cordeiro. Então, aos sábados tinham as rodas e se marcavam as competições. E de repente foi crescendo. O que eram 10 gaiolas se tornaram 20, se tornaram 30, 40, 50 e por aí vai. Mas no começo era dessa forma. Não aceitava, era cheio de regra. Tinha 3, que a gente na época chamava de águas. Eram 3 contagens, certo? Que a gente chamava de águas, 3 águas. Aí depois
que botaram a nomenclatura contagens. Eram 3 contagens. E realmente só cantava aquele passarinho que cumprisse com todas as regras que eram impostas na época, né? Fêmea não levava, tinha uns mais sabidos que levavam e soltavam, né? Levavam a fêmea num carro e soltava na hora da competição para o passarinho esquentar mais, cantar mais. Era realmente complicado e tinha muita canetada, porque não existia marcador, nem o analógico, nem o digital, era muito difícil, entender, né? E marcava-se na caneta mesmo, era um papel e caneta. Aí daí veio o nome canetada, que quem eram os ricões, os mais conhecidos, o passarinho deles sempre, o pessoal puxava para o passarinho desses caras, que eram os mantenedores, digamos assim, da competição. Eram os caras que tinham mais dinheiro, tinham mais conhecimento, então o pessoal canetava mesmo, canetava valendo, como se diz, né? Coisa de adicionar 30 cantos, entendendo? 40 cantos, era incrível a canetada. Se você não ficasse atento, levava na testa direto, na cabeça, como a gente diz aqui. Levava direto. Aí depois foram reformulando as regras. Primeiramente se aceitou um pio ou um corte, né, que não aceitava na roda, mas esses aí que tinham mais condições buscavam passarinhos que davam muito corte, que davam muito piados, então eles estipularam a regra, né, que tinha que valer um corte, que não valia, né, só valia se desse de 2 piados acima, né, um canto inteiro ou piado. Mas ainda tinha que ter ordem, certo? Aí depois aceitou-se o grego, que não aceitava de jeito nenhum em competição. Aí passou a aceitar o grego, mas continuou do mesmo jeito. Tinha que ter ordem, tinha que cantar, mas também tinha que brigar, né? Aquele negócio de ficar parado no puleiro só piano, não. Aí depois aceitaram de todo jeito. E até hoje em dia tem uns chuvinhas aí, né, que fica parado, só faz cantar, que na época a gente chamava de vaqueiro, né? Os vaqueiros não podiam em competição, só podia passarinho que tivesse ordem. Passarinho vaqueiro, de forma nenhuma se aceitava. E fêmea muito menos, né? Com fêmea tanto não se criava como não se gostava. Quando dizia que o passarinho era de fêmea, o pessoal ficava logo com o pé atrás, porque sabia que o cara tinha uma fêmea, nem que fosse para estar chamando o papa-capim para manter a ordem. Quando o papa-capim ficava sem aquela fêmea chamadeira, o papa-capim esfriava. Então o pessoal não sabia criar, não gostava do passarinho com fêmea. E aí você vê hoje em dia o passarinho é 100% fêmea, né? Se não tiver uma fêmea boa ao lado, o passarinho não rende nada. E essa é a história do começo daqui de Pernambuco. Como foi que começou aí em sua cidade? Fale aí para mim. Aqui começou desse jeito e hoje virou essa febre, essa paixão nacional. Tchau, tchau, até o próximo vídeo e até a próxima história.